governo Lula tem uma nova estratégia de comunicação. O Sidônio Palmeira, que é o novo ministro da área, disse o seguinte: olha, tem de comparar área a área o que o governo Bolsonaro fez e o que vocês estão fazendo. Então, a ideia do novo ministro da comunicação, quem está nos acompanhando por imagem aí está vendo agora, é o seguinte: tem lá o ministro da Agricultura, o ministro da Educação, a ministra da Saúde. Quando vocês forem falar, digam o que vocês estão fazendo e como era no governo anterior. Como vocês encontraram determinada área de vocês no governo anterior, o que vocês herdaram e o que é que vocês estão fazendo agora. Você acha uma boa estratégia, Marcelo? Você acha que ainda cola para as pessoas ficar usando o governo anterior como régua para justificar um eventual insucesso agora, ou para dizer, olha o tanto que eu fiz, no passado não era assim? Vai ficar novamente, Rafa, naquela coisa do eles contra a gente, né? Que o Lula disse durante a campanha que tentaria apaziguar o Brasil, que tentaria acalmar os ânimos dessa comparação do eles contra a gente. Mas, de maneira geral, a estratégia que foi adotada agora é um movimento depois de um fracasso que foi a comunicação do governo federal no início do mandato e como foi no primeiro ano e como tem sido aí no segundo ano também, na primeira metade, digamos assim, do governo, né? Muitas das vezes o governo tomou bolada nas costas da comunicação, como assim a gente pode dizer, quer dizer, sendo surpreendido. É muito claro que a oposição tem uma estratégia muito ampla e uma forma muito prática de conseguir trazer a discussão para as redes sociais. Não estamos nem discutindo aqui quais são os meios que eles fazem isso, se usam ou não de fake news para poder comunicar, só que o poder de impacto, o poder de engajamento que a direita ou que a oposição tem em relação às atitudes do governo atual dizem muito sobre o fracasso da comunicação do governo, né? Então eu confesso, Rafa, que não sei se esse é o caminho, mas eu digo que pode ser um primeiro caminho. Eu acho que o governo precisava ser um pouco mais agressivo na comunicação, tentando trazer ali as características das benfeitorias ou dos movimentos nos ministérios, mas, por outro lado, talvez um pouco tarde, né? Aí eu fico perguntando, será que vai ser suficiente o tempo agora de 2 anos para conseguir recuperar o tempo perdido? Porque o presidente Lula foi muito, digamos assim, omisso em relação à comunicação do governo nesse começo. Teria que ter agido um pouco antes, né? Eu tenho uma tendência a não levar 100% a sério essa discussão sobre comunicação eficiente ou comunicação ineficiente, né? Porque todo governo que enfrenta alguma dificuldade diz que é um excelente governo. Isso já foi justificativa usada por prefeito em São Paulo, por governador em São Paulo, por presidente da República, que quando mal avaliado diz o seguinte: o governo é ótimo, mas nós somos tão tímidos, tão honestos, tão corretos, que nós temos dificuldade em nos elogiar, em mostrar para a sociedade tudo que nós estamos fazendo de bom. Então a gente fica aqui humildemente no nosso cantinho, fazendo o nosso trabalho, e a população não compreende o que a gente faz de bom, não entende o que a gente faz de bom. E a oposição, as pessoas más da oposição, passam o tempo todo batendo na gente, porque eles não têm compromisso com nada. Então nós somos os bonzinhos da história, ficamos aqui apanhando, humildemente calados, docemente calados, a oposição formada por pessoas más nos chicoteando o tempo todo, e a sociedade não nos ouve, não reconhece o bom trabalho que nós estamos fazendo, porque nós somos tão humildes, tão justos, tão corretos, tão desprendidos, que preferimos trabalhar em silêncio. Eu tenho dificuldade em comprar essa tese, acho uma tese furada, invariavelmente, e me parece que recorrer a ela é sempre um subterfúgio, uma escapatória para um governo que de fato não tem muito o que mostrar, não tem muito o que dizer. Aí é mais fácil colocar a culpa na comunicação. A culpa é sempre do mensageiro, nunca é da mensagem. Agora, o mensageiro, claro, o mensageiro pode se equivocar, ele pode optar por estratégias ineficientes, ultrapassadas, ineficazes. Você tem mensageiros melhores e mensageiros piores. Agora, se o mensageiro não tem mensagem para levar as pessoas, aí de fato você tem um problema. E aí não adianta culpar o mensageiro. É preciso avaliar se a mensagem que você quer transmitir, ela é de fato adequada, é aquilo que as pessoas esperam ouvir de você, não é? E o governo Lula tem, inegavelmente, alguns méritos. Me parece que o principal deles é restabelecer o mínimo de normalidade do ambiente institucional do país, né?
parar com aquela coisa cotidiana de atacar o judiciário, de atacar o legislativo, né? Tenta restabelecer alguma ordem. Quem tenta aí, é fundamental lembrar, não é o executivo, mas é o judiciário, estabelecer alguma ordem na utilização do orçamento, né? Nessa esbórnia em que se transformou a utilização de emendas parlamentares, o envio secreto de dinheiro público do Congresso diretamente para contas de prefeituras, ninguém sabe quando, como, onde, por quê, mas o dinheiro sai daqui, pinga lá, na absoluta escuridão. O Supremo Tribunal Federal está tentando jogar alguma luz nisso. Então é inegável que há pontos importantes a serem celebrados, como o restabelecimento da normalidade institucional, uma tentativa de restabelecer, mesmo que ainda, né, de maneira muito tênue, muito frágil, alguma clareza, nitidez sobre a utilização do orçamento público. Isso é salutar, é bem-vindo, né? Mas não é tudo. Não é tudo. E o governo Lula tem apresentado o quê como novidade ao país, além do muito importante restabelecimento mínimo do funcionamento institucional da nação, né? O governo Lula restabeleceu algumas políticas que foram exitosas há 20 anos, né? Restabeleceu alguns critérios para inscrever brasileiros e brasileiras no Bolsa Família, campanhas de vacinação, o que é muito importante. Tentou restabelecer uma normalidade em campanhas de vacinação, melhorou os índices de vacinação de crianças, especialmente, não é? Tem o programa Pé de Meia para estudantes do ensino médio, né? Para evitar a evasão escolar. Exatamente, né? Mas você vai colhendo uma coisa aqui, outra coisa acolá, né? Mas majoritariamente a sensação que as pessoas têm é de que é um museu de grandes novidades. Como dizia o Barão Vermelho na música O Tempo Não Para, né? É o Minha Casa Minha Vida, é o ProUni, que são programas importantes, ninguém está dizendo que não são, né? Mas é um governo, parece aquele governo de 2003 a 2010, em 2023, falando para um outro país, falando para um outro mundo. E ontem foi a primeira vez que eu vi o presidente Lula falar de voz, né, de viva voz, que o mundo mudou. Né? Que aquele cara, que aquela mulher que queria um trabalho de carteira assinada para entrar às 9 e sair às 5 de segunda a sexta, lá no começo do século, hoje quer tocar a vida de outro jeito. Eu não sei qual é o certo e qual é o errado, qual que era melhor ou qual que era pior. Mas de fato tem um outro público aí que quer vender bolo, quer ser motorista de aplicativo. E repito, eu não vou entrar no mérito aqui, não sou eu quem tenho que dizer, não somos nós, e nem o Estado quem tem de dizer se era melhor ser CLT ou se é melhor ser PJ, MEI, prestador de serviço. Cada um, essa é uma avaliação muito particular, mas de fato o mundo mudou, né? Então não dá para o governo voltar agora com história de imposto sindical, sabe? A tentativa bizonha, bizarra de regulamentar com conceito dos anos 80 do século passado o trabalho por aplicativo, que é um subtrabalho para muita gente. Sim, tem muita gente que não, tem muita gente que tem de se matar como entregador de alimento em São Paulo, que tem de pedalar 20 horas por dia para conseguir voltar para casa com alguma coisa que justifique o emprego, o suposto emprego, né? Mas eu vejo muito essa disfunção no mandato do presidente Lula. Como costumam dizer, como tem aquele velho ditado que diz, é um sapato 38 num pé 42. É um negócio que não cabe para esse momento muito bem aqui, né? E tem toda a desconfiança sobre a economia do país, não é? Que está crescendo bem, tem pleno emprego e tudo mais, mas as pessoas estão insatisfeitas porque o custo de vida está alto, a comida está cara. E tem essa desconfiança eterna sobre a possibilidade de o governo desajustar as contas de um jeito que nos remeta novamente a 2014 e 2015, como aconteceu no desastre do mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Quando o país caiu 7% em 2 anos, foi um período pior para o país do que o período da pandemia. O PT não pode se esquecer disso. A presidente era Dilma Rousseff, indicada para o cargo pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o próprio PT encara governos Lula 1, 2 e 3 e parece que quer esconder o governo Dilma. Né? Mas as pessoas não esquecem. Exato. Entendeu? Quem pastou, quem perdeu emprego, quem não conseguia comprar comida, quem teve de tirar o filho da escola particular para pôr na pública, esses não esquecem. Não adianta
Não é imaginar que dá para reescrever a história. A história não se reescreve. Mas só voltando rapidamente, Rafa, na questão da comunicação, quando a gente fala da comunicação, obviamente assina embaixo tudo que você falou da questão de um governo que não tem grandes novidades. Mas, por outro lado, o governo também é falho em evitar que os ataques ou que as distorções de um cenário sejam levadas adiante. Então, assim, o assunto do Pix que veio à tona, né? O governo falhou muito em ter vindo explicar a movimentação antes da oposição. A oposição nadou de braçada. A oposição fez um trabalho com muita desinformação no meio, obviamente, mas conseguiu trazer o holofote para aquele assunto. Se o governo tivesse sido mais eficiente na comunicação, talvez o impacto poderia existir, mas de uma forma um pouco menos traumática como foi. Então acho que é esse ponto que faz com que essa mudança de estratégia do governo se torne fundamental e importante nesse momento. É isso aí, minha gente. Vamos acompanhar, né? Porque agora o governo vai mudar a sua estratégia para conversar com as pessoas. Vamos ver se isso vai ser o suficiente para melhorar os indicadores de aprovação do presidente Lula, que está de olho na eleição de 2026. Deixou bem claro. Ele mesmo isso, né? disse isso ontem, que a eleição já começou, que agora é correr para o abraço, né? Porque 2026 está aí, ele atribuiu 2026 ou a precipitação da corrida eleitoral aos adversários, mas é evidente que ele também só pensa nisso, né? Afinal de contas, o que o presidente Lula mais fez na vida foi concorrer. Isso não é demérito, né? Uhum. O que ele mais gosta de fazer, parece, é campanha eleitoral, né? Esse que é o 89, 94, 98, 2002, 2006, aí 10 e 14 pela Dilma, né? A de 18 ele não participa, está preso. 22 ele concorre de novo. Quer dizer, ele só ficou fora desde a redemocratização de uma campanha eleitoral que ele não pôde participar porque estava preso em 2018. Né? Então, se tem uma coisa que ele parece gostar, é campanha eleitoral. Ele ontem fez toda a questão de dizer que está bem, que está com saúde em dia, que está com energia, que isso, que aquilo, enfim. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.